um homem paralítico, aleijado, e tentam fazer com que ele acesse até Jesus, de repente, para que Jesus pudesse curar. Essa era a intenção. E não conseguindo fazer isso, porque pelas portas e pela janela não era possível, eles resolvem subir no telhado da casa, abrem o telhado da casa e descem agora na cama aquele homem paralítico. E quando o homem desce até a presença de Jesus, Jesus olha para ele e disse: homem, perdoados estão os teus pecados. Mas agora os fariseus, os homens da lei, os escribas dizem: ora, quem é este homem para perdoar pecados? Porque somente Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus, conhecendo o coração deles e o que estavam pensando, diz: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tanto nos céus quanto na terra, eu não só digo a este homem: perdoados estão os teus pecados, como também te digo, paralítico, levanta aí, pega a tua cama e anda. E na mesma hora, o paralítico que agora, aquele homem que agora já havia sido perdoado os seus pecados, já estava pronto com a sua salvação em Deus, também agora recebe a cura e começa a andar, e ele sai. Irmãos, e todos se maravilharam diante disso, dizendo: coisa boa, coisa grande aconteceu entre nós. Porque, irmãos, é impossível Jesus estar em um lugar, Jesus chegar em um lugar e as coisas permanecerem normais. Quando Jesus chega, ele muda o quadro, ele muda a história, ele muda a situação, ele transforma algo em vinho, ele faz milagre. Aquilo que é impossível aos homens, a palavra vai dizer que para Deus nada é impossível. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós glorificamos aqui esta noite. Ele é um Deus vivo e que tem todo o poder. E aí Jesus sai daquele lugar e está passando no lago de Genezaré. Havia pessoas que vinham com ele, e havia ali à beira daquele lago cobradores de impostos. E é aqui que eu quero pregar esta noite. Eram homens que, embora não fossem romanos, mas estavam trabalhando para Roma. Eles eram judeus naturalizados, mas que estavam a serviço do imperador de Roma. Esses homens eram conhecidos na sociedade como pessoas ruins. Esses homens eram conhecidos na sociedade como pessoas de infeliz reputação. Se em um tribunal um cobrador de impostos, um publicano, fosse chamado para depor, o juiz não o considerava, porque a sua palavra não era digna de confiança. Eram homens que para a sociedade eram ladrões, pessoas ruins, que cobravam os impostos para que fosse pago a Roma. Eram homens odiados, algum deles, pela sociedade. Há exemplos, Zaqueu, que quando decide ver Jesus e sobe em uma figueira brava, quando Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Deus. Zaqueu, quando se converte, diz: Senhor, se tenho roubado alguém, eu vou restituir quadruplicado, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Já mostra quem eram os publicanos. Mas Jesus disse: eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os sabios, eu vim chamar os doentes, eu vim chamar os enfermos. Glória a Deus, glória a Deus. É nesse cenário que Jesus está. E haviam ali cerca de 200 homens, vestindo o mesmo tipo de roupa, com o mesmo tipo de chapéu sobre a cabeça, com o mesmo tipo de barba. Eles eram parecidos, eles eram quase que idênticos, de maneira que se alguém quisesse, precisasse chamar um deles, se a família, se um filho, se uma esposa, tinha que sair perguntando, tinha que sair olhando direito para tentar diferenciar. Esses homens não queriam ser identificados, a sua identidade normalmente era oculta da sociedade, mas Jesus está passando. E quando Jesus está passando entre eles, que estão todos sentados da mesma forma, como disse, se vestindo do mesmo jeito, andando, falando e conversando da mesma forma, Jesus olha com um olhar diferente para um deles e diz: Levi, segue-me. Porque somente Jesus, irmãos,
faz uma chamada diferenciada. Existem muitas coisas aí fora, cargos, posições, mas todas elas passam, vêm e passam. Mas a chamada que Jesus faz, ela é individual, ela é particular e não é igual para todo mundo. Só você e Deus sabe como Deus te chamou, como foi a revelação do Espírito pela palavra na tua vida. E aí Jesus diz: Levi, segue-me. Irmãos, naquele dia, naquela noite, naquele momento, Jesus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para chamar, para fazer uma chamada individual, particular, uma chamada exclusiva. Mas Jesus decide chamar Levi. E aí aqui nós aprendemos que Jesus chama quem Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer. Aleluia. Se para os homens, se para os doutores da lei era impossível Jesus chamar um cobrador de impostos republicano que estava trabalhando para o Império de Roma, mas Jesus decide chamar Levi. Sabe por quê? Porque Jesus vê o que o homem não vê. Foi assim